Bom dia, Vanguarda Comunidade no ar, e nesse domingo a gente vai falar sobre o Enem, uma prova muito importante para quem está estudando e pensa em entrar numa faculdade. Quem está aqui com a gente hoje é o educador Matheus Prado, ele é especialista no Exame Nacional do Ensino Médio. Matheus, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Vanguarda Comunidade, é a primeira vez aqui com a gente hoje para falar de um tema muito importante que é o Enem. Daqui a pouco começa... Já começaram as inscrições, nós estamos no meio da semana, mas começa aí o período dos vestibulares e o pessoal fica muito atento, começa aí o nervosismo, o período de estudo que nunca para, Seja bem-vindo aqui, muito bom dia. Obrigado, é um prazer grande estar aqui na TV Vanguarda e vamos conversar um pouco sobre o Enem. Tá certo. Assim, é uma prova que é muito importante, mas é uma prova nova, que a gente pode dizer, Ela não é uma prova na verdade, o Enem começou em 98, mas em 98 ele não era utilizado como seleção para universidades. Ele começou como uma prova para avaliar o ensino superior. A partir de 2009, ele vai ter um grande crescimento no número de inscritos. Em 2005, ele dobra de 1,5 milhão para 3 milhões de inscritos, porque ele começa a selecionar para as vagas do ProUni, que são aquelas bolsas em escolas particulares, de 50% ou 100%. E ele chega a 9 milhões de inscritos, quase 9 milhões de inscritos no ano passado, passa a ser, o Enem também é vestibular, o pessoal fala que não é, ele serve para outras coisas, mas também é vestibular, o maior vestibular do Brasil e desde o ano passado o maior vestibular do mundo. Ele tem mais inscritos do que o segundo maior, que é o vestibular da China. E é muito temido mesmo, Todo mundo se preocupa muito, é uma prova longa, ele pauta... Ele começou a pautar uma das vantagens de ser uma prova, ter uma prova única, nacional. Tem problemas de ser uma prova de larga escala, porque é mais difícil ser aplicada, corre risco de vazamentos, e tem a vantagem que ele consegue pautar a educação em vários momentos, momento da inscrição, momento que sai a nota. E é uma prova que, além de ser uma prova diferente do vestibular convencional, então no vestibular convencional o céu é o limite, pode cair todas as coisas. O Enem tem uma lista de 30 competências dentro de 5 eixos cognitivos, então só cai o que está ali. Eu costumo dizer que fazer a prova do Enem é como fazer um circuito de enduro ou de Fórmula 1. Então quem conhece o caminho faz melhor. Então quem faz as provas anteriores, quem não começou a estudar ainda para o Enem, é fundamental resolver as provas anteriores, porque vão aparecer as mesmas coisas na próxima prova de um jeito diferente, porque tem uma regra de como fazer as questões. E é uma prova, então, com competência, habilidades, conteúdos mínimos, mas também é uma prova de existência. No primeiro dia, na questão 90 questões por dia, no primeiro dia, na questão 70, o aluno já está cansado. Quem fizer exercício físico nos 50, 60 dias antes do Enem, o exercício aeróbico, fizer uma caminhada, por exemplo, de 1h20 todos os dias, não vai, quem não faz exercício físico, começar a correr de uma vez que vai fazer mal. Ou ir para academia e fazer o exercício anaeróbico, tem que ser o exercício de resistência. Quem faz exercício físico vai acertar mais questões. Então, se você fazendo ou não exercício físico, fazendo nos 60 dias anteriores, você vai ter 15, 20% a mais de acertos. Tem que estudar, exercitar o corpo e a mente também, Fazer os dois. A alimentação é corpo, mente, nutrição, essas coisas ajudam, porque é uma prova bastante longa e que o vestibular não estava acostumado. Quando ele tinha provas longas, estava dividido em 2 finais de semana, ou num mês e depois ia para a segunda fase em outro mês. A prova é bem longa, apesar de ser fácil, ela é muito cansativa, porque ela tem muito texto. Hoje, assim, com o passar do tempo, essa prova evoluiu muito, E hoje, quais são os benefícios, Por que as pessoas prestam o Enem? Ela serve no SISU para várias universidades federais, no estado de São Paulo nós temos 3 federais que usam, só alguns cursos que não, usam somente a nota do Enem, só o curso de medicina e alguns outros cursos da Unifesp. Nós temos a Unifesp em São Paulo, São José dos Campos, Diadema e Santos. Só na cidade de São Paulo, que é pequena, que usa como primeira fase. Então, para os outros todos, ele usa. Para todas as 63 federais do Brasil, usam parcialmente ou totalmente o Enem. No primeiro semestre nós já tivemos 250 mil vagas só nas federais oferecidas só com a nota do Enem no SISU e várias estaduais. Por exemplo, essa semana a Unimontes, que é uma estadual de Minas Gerais, de Montes Claros,
anunciou que vai usar só a nota do Enem. A UENG, Minas Gerais, usa metade das vagas. A estadual do Rio Grande do Sul e várias outras estaduais no país também utilizam a nota do Enem. Então, mesmo com alguns problemas que acontecem, cada ano que passa aumenta o número de vagas para federais e estaduais. Ele serve também para a ProUni, que são vagas em escolas particulares, são bolsas de 50% ou 100%. Serve como certificação do ensino médio, então quem não fez todo o ensino médio pode fazer a prova do Enem e completa 18 anos até um dia antes do Enem. O Enem esse ano vai ser no dia 24, 25 de outubro. Então, se você completa 18 anos ou tem mais de 18 anos, completa até o dia 23 de outubro, você pode fazer, mesmo se você não tenha frequentado nem o ensino fundamental, e se tirar uma nota mínima de 450, que não é 45%, é bem menos que isso, uma nota mínima de 450 em cada uma das 4 provas e mínima de 500 na redação, consegue a sua certificação. Ele é exigência para quem vai concorrer ao FIES. FIES é o financiamento para quem está numa escola privada, no ensino superior, quer financiar e pagar só depois que sair, com uma carência de 2 anos depois que você saiu. Você gasta, se o curso é de 4 anos, você leva 9 anos para pagar, e começa a pagar 2 anos depois só. 2 vezes mais a conta, né? Então, não precisa de nota, mas é exigido fazer o Enem. O FIES é uma coisa que é polêmica agora, porque esse ano nós não teremos provavelmente o FIES de segundo semestre, porque por causa da crise distribuiu, e todo mundo que recebe já está financiado pelo FIES não pode retirar, então provavelmente não vamos ter no meio do ano, tem no ano que vem, mas provavelmente com critérios que não tinha agora, com critérios, devem vir critérios de renda e critérios de classificação, que nós não tínhamos. E para o Sisutec, que esse ano, que são cursos técnicos, esse ano geralmente de 1 ano, 2 anos, esse ano não selecionou no primeiro semestre, mas vai selecionar para o segundo semestre. Na última semana de junho, abre as inscrições para o Sisutec para quem fez o Enem anterior. Quem fizer esse Enem deste ano, de 2015, vai poder concorrer todas essas coisas em 2016. E, por exemplo, quem ainda não, assim como o vestibular, a gente tem o trainee, né? Aquele pessoal que não se formou ainda e que presta o vestibular para ter uma experiência de prova. Isso acontece também com o Enem? Acontece, aliás, mais do que ser permitido, é importante. Se o aluno conseguir fazer no primeiro, no segundo ano do ensino médio, ele treinar para ele conhecer a prova. Como eu disse, é um circuito e tem coisas que dá para você ver em casa, que é saber o que mais cai, o que menos cai, mas tem coisas que não dá para você simular em casa, que é a dificuldade do tempo de prova. Quem consegue acertar, quem está muito preparado, no segundo dia, deixa de fazer entre 15 e 20 questões. Não dá tempo de fazer as 90 questões e a redação. Então, ele pode fazer como simulado, em qualquer idade, qualquer pessoa pode se inscrever para o Enem. A novidade nesse ano é que muita gente estava no primeiro ou no segundo ano, conseguiu uma nota boa, colocava lá, passava numa universidade, e aí entrava na justiça para conseguir a vaga. No edital desse ano, ele só permite quem minimamente está agora no terceiro ano poder concorrer para uma vaga no ensino superior. Então, quer dizer, as pessoas vão poder entrar na justiça, mas terão mais dificuldades. Eu não aconselho, a não ser que seja um hipergênio e essa pessoa com 10, 11 anos já está preparada para entrar no ensino superior. Se não for esse o caso, não é bom a pessoa pular uma etapa da vida, entrar 1 ano antes na universidade. Tá certo, Matheus. Uma pausa bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais dicas sobre o Enem. Até já! De volta com o Vanguarda Comunidade e o Enem é o tema de hoje. Aqui comigo no estúdio da TV em Taubaté, o bate-papo é com o educador Matheus Prado. Ele é especialista nesse assunto e também escreveu esse guia, né? Um dos autores desse guia a gente vai mostrar para vocês, Guia Enem, um guia atualizado justamente para dar dica para a meninada ou para quem está, né? Na verdade, a maior atrás. parte, a gente tem a impressão que a maior parte das pessoas que prestam Enem são pessoas que estão no terceiro ano, que, na verdade, a maior parte das pessoas que prestam Enem, esse ano deve ter mais de 10 milhões de inscritos, ano passado foi 9,5, mas que efetivou 8 milhões e 700, a maior parte das pessoas que prestam Enem tem mais de 25 anos. Olha só. Hoje, a cada 20 pessoas no país, pelo ano passado, uma está inscrita no Enem. Então, todo mundo ou presta, ou conhece alguém, ou tem alguém na família, ou tem um amigo. O Enem entrou na vida das pessoas, né? Um exame importantíssimo, né? E esse guia aqui, como que, o que ele traz, assim, o conteúdo? É a dica mesmo? Ele primeiro, nas primeiras, ele ensina como estudar para a prova, que a prova é diferente. Vou dar um exemplo. Em 2012, quando a gente lê os microdados,
se a gente pegar, a nota não é dada na escala decimal, é uma escala de desvio padrão. Então, coloca as pessoas no caminho e depois dá a nota para esse caminho. Um exemplo, das 45 questões de 2012, quem acertou em matemática as 20 mais fáceis, o que é fácil? Primeiro, o que parece pra gente é fácil mesmo. E o que o MEC e INEP considera fácil? São as questões que as pessoas mais acertaram. Então, eu reordenei as 45 questões por dificuldade. Quem acertou as 20 mais fáceis, tirou uma nota em matemática e errou as outras 25, tirou uma nota próxima de 615. Quem acertou as 20 do meio, tirou uma nota próxima a 370. Quem acertou só as 20 mais difíceis, que a gente acha que vai ficar bem, com uma nota maior do que quem acertou as mais fáceis, ficou com um pouquinho maior que 300. Foi 301,5 as 20 mais difíceis. Então, 315 pontos de diferença de quem acertou as 20 mais fáceis, quem fez as 20 mais difíceis. Quem não acertou nenhuma, fez 278. Então, acertar as 20 mais difíceis foi quase a nota zero. A nota zero em matemática de 2012 foi 278. Então não tem aquela coisa de fazer a prova e sair preocupadíssimo porque... E tem uma forma de fazer a prova por causa disso. Aí ensina. Tem tudo ensinando como fazer a prova, toda essa lógica. Mostra provas de anos anteriores, a porcentagem de pessoas que puseram na letra A, B, C, D, E. Se tem alguma questão correta e muita gente foi na B, por exemplo, é uma cognição que muita gente erra. Então você descobre ali, olha lá, 25% foi na correta, 40% foi na errada, tem um motivo. Porque no Enem, diferente dos vestibulares, uma questão é gabarito, as outras são distratores. Então ela tem um motivo. O cara que faz a questão, ele tem que justificar o motivo. O distrator é um erro possível que os alunos cometem. Então, dá para você descobrir a cognição como as outras pessoas erraram, como você vai errar. E aí você melhorar. E das 30 competências, são 4 áreas, então as competências estão divididas, onde tem mais competências são 9 linguagens e onde tem menos 6 de humanas que são cobradas, mais 30 no total. Explica cada uma das 30 competências, o que pode cair e como estudar para cada uma das competências. E tem exercícios anteriores, como a maior parte das pessoas conhecem as provas convencionais, aí estão exercícios de prova de presídios ou provas extras que as pessoas não conhecem. Ano passado, por exemplo, não teve só a prova que todo mundo conheceu, teve 4. Teve a de presídios, as pessoas que tiveram problema fizeram uma terceira prova, alguns lugares que faltou energia elétrica e tal. E lá no Rio de Janeiro, em uma escola que fizeram a prova, roubaram os gabaritos do caminhão, aí tiveram que aplicar uma quarta prova. No ano passado, por exemplo, teve 4 provas. E as pessoas sabem de uma e é a única que é divulgada. E assim, o pessoal não tem noção, né, dessa questão. O pessoal vai já pensando começa da na questão dificuldade. 1 até a questão 45 e tal. Mas não é a forma correta de fazer a prova. Correto fazer a prova, por exemplo, primeiro dia natureza e humanas. Primeiro você começa daquela que te dá mais autoestima. Se você é da área de humanas, vai te dar mais autoestima humana. Se você quer medicina, outra coisa, vai te dar maior autoestima natureza. Você começa daquela área. Você resolve, por exemplo, se a sua área de maior autoestima que vai te dar maior autoestima, você vai começar a acertar, vai se sentir animado. Humanas, você começa resolvendo as questões fáceis de humanas, só as fáceis. Pula as difíceis, mesmo que você sabe. Então, resolve todas as fáceis de humanas, porque é o que vai gerar maior nota. Depois todas as fáceis de natureza. Passa tudo isso para o gabarito. Aí volta para humanas, aquelas que são difíceis, mas eu sei fazer. Resolve, passa uma a uma para o gabarito. Aí depois vou para a prova de natureza, resolvo uma a uma das difíceis, mas sei fazer. Aquilo que eu não sei fazer, eu vou chutar sem olhar para a prova. Se sobrar 5 de cada, por exemplo, vamos lá, 5 em humanas, vai sobrar menos, sobrou 10 em natureza. Eu não sei fazer de jeito nenhum. Se você tentar fazer, o acerto ao caso, que é de 20%, ele vai diminuir porque ele tem um distrator. Então você precisa chutar sem olhar, se você não sabe mesmo fazer. Então você pega, por exemplo, eu fiz 35 questões de natureza. A letra que deu menos aqui foi B. Então eu vou chutar todas as 10 questões em B, porque aí você vai acertar mais que 20%. O acerto ao caso é de 20%. Se você tenta fazer, ele diminui porque tem distrator, ele vai te levar a outro lugar. Então é desse jeito que faz a prova. As fáceis, toda, porque vai gerar maior nota, vai ter o tempo que você vai estar mais descansado, depois as difíceis, e o que eu não sei fazer, eu chuto direto no gabarito sem olhar para a questão. E aí a chance de acertar e ela vai passar de 20%. Se você não olhasse para a questão, 20%. Se você não olhasse para a questão, o acerto ao caso é de 20%. Por que eu digo 20%? Porque cada de 45 vai ter entre 8 e 10
A, 8, 10, B, C, D, E. Porque se você colocar numa só, se todo mundo chutar, botar 30 das 45 em B, se todo mundo chutar, alguém chutar, por exemplo, B vai acertar demais. E quem está fazendo a prova a sério, vê um monte de B, fala, nossa, eu estou errando. Então, a distribuição nas provas bem feitas é uma distribuição equilibrada. Deveria ser 9 para cada lado, ela fica entre 8 e 10 de cada questão. E assim você consegue terminar a prova num Principalmente tempo... segundo dia, porque tem a redação. Como a nota é dada pela distância da média, o ano passado quem acertou todas as 45 de matemática fez uma nota próxima a 978. E menor que 620 quem acertou todas de linguagem. Então, foi quase 160 pontos de diferença em acertar tudo. Então, no segundo dia, se você resolver na ordem e deixar, por exemplo, as 20 últimas de matemática sem resolver, vai ter alguma fácil ali, que ia te dar uma nota melhor. E matemática dá mais nota para o mesmo número que acerto do que todas as outras. Eu estou pegando os dois, o que dá mais nota e o que dá menos nota. Por que matemática dá mais nota? Porque os alunos acertam menos. E a sua nota é dada à distância da média, da mediana. O aluno mediano recebe 500. Então, você teve 500 para baixo, você ficou abaixo da mediana. Se 3, o que conta é quem está no terceiro ano. O resto é colocado na curva por comparação. Se 3 milhões e uma pessoa fez a prova e está no terceiro ano, então 1 milhão e 500 fica à direita da curva, 1 milhão e 500 à esquerda, e o cara mediano, o caminho mediano, recebe a nota 500. Todas as outras pessoas recebem nota por comparação. Então, matemática gera maior nota para o mesmo número de acerto do que linguagens. Tá certo, então. A gente faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a redação. Até já. Último bloco do Vanguarda da Comunidade, o programa passa bem rapidinho, não vou nem perder tempo. O Matheus Prado está aqui com a gente fala sobre o Enem. Nesse último bloco a gente falou sobre a contagem de pontos, né, da prova, né? Então são por xizinhos, né, a primeira, essa parte. A prova objetiva, ela tem 180 questões, 4 provas de 45 questões. Mas aí vem a redação. E aí, ela é o tema da redação. Essa do ano passado foi um tema assim que não se esperava, né? A gente não esperava, porque era uma época de protesto, uma época de... Mas nunca vai ser uma redação contra o governo. Nunca vai ser uma redação contra o governo. Mas não era um tema atual, era um tema de seca também, Só que o que as pessoas não conheciam, porque caiu a publicidade infantil. As pessoas, principalmente quem estava no ensino médio, mas a maior parte das pessoas... não tinha sido apresentado o tema, não é um debate que estava. Por exemplo, o que caiu de presídios, em novembro, um pouco depois, foi rolezinho. E rolezinho estava, shoppings no país todo, as pessoas estavam fazendo rolezinho dentro do shopping. Certo. Era uma redação mais adequada para o momento, não foi o que aconteceu. E muita gente escreveu, não fugiu do tema, mas fugiu do assunto, aí pontuou mal. Porque escreveu sobre criança na publicidade, não publicidade para criança. Mas outro ano também, por exemplo, caiu lei seca. Lei seca, a gente imagina que já é uma solução, porque a redação do Enem, diferente das outras redações, você não pode só dar argumentos. É uma dissertação argumentativa, então você tem que ter uma tese. Você tem que defender, é como o editorial de um jornal, de um grande jornal, de um jornal bom, você tem que defender, ou da própria TV, quando a TV faz o editorial. Você tem que defender uma tese e dar um caminho para solucionar. Então, você tem que olhar e ver, encontrar, é um problema, eu preciso resolvê-lo e eu preciso resolvê-lo de forma ética, respeitando os direitos humanos. Quem leu Lei Seca ano retrasado teve dificuldade de problematizar. Um dos problemas, no Rio de Janeiro é mais fácil, por exemplo, porque os lugares de balada, tanto no centro como quem vai para a Barra da Tijuca, tem que passar por um túnel só, então lá faz mais blitz para a Lei Seca. Então lá faz tempo, o aluno do Rio teve vantagem, que o cara usava aplicativos para poder fugir, ou o motorista de táxi deixa de ter táxi e fica no lugar para atravessar o carro. Teve políticos lá que foram pegos no bafômetro, teve artistas. Certo. O aluno de lá teve a vantagem. A maior parte dos alunos do Brasil teve dificuldade porque falou sobre lei seca, até elogiou, mas não problematizou. Você tinha que problematizar quais os problemas da lei seca. Foi uma redação que o MEC não teve sensibilidade para fazer bem feita. Então nós temos que olhar para a prova do Enem, ela não é uma nota 1000, você tem que disputar 5 notas 200. Na verdade, quem vai corrigir, ele também não vai te dar nota, ele vai pegar, então são 5 linhas, como se fossem linhas de um Excel,
e ele vai clicar em proficiências, da proficiência 0 à proficiência 5. Se ele clicou, primeiro, domínio de linguagens, então você tem que escrever bem. Segunda coisa é compreensão do tema, então de cara você tem que escrever já no início o tema para ver que você compreendeu e se seu texto é dissertativo argumentativo, que vai pontuar. A terceira coisa que pode te dar até 200 pontos é a sua seleção de argumentos, é o que o aluno traz da sua vida para a redação, é o que ele cita. Se ele ficar citando coisas do texto, ele vai pontuar mal neste quesito. Depois, como é a construção da argumentação, a construção da argumentação que leva a maior nota é aquela evolutiva, que um argumento leva a outro, que dá 200 pontos. E, por fim, a quinto eixo cognitivo ou competência é a intervenção ética, é a sua proposta. Então, como que é a sua proposta? A sua proposta é ética. E aí, para fazer 160 ou 200 pontos nessa última, a diferença é se ela é viável. Se você mostrou como fazer, se você não foi muito genérico, o governo tem que resolver. Se você mostrou a solução. O que o corretor vai fazer? Ele vai ler, ele vai receber um malote virtual de 50 redações, ele vai clicar, ler, rolar a sua redação entre 1 minuto e 20, 2 minutos e 20, ele vai gastar para ler, ele vai clicar no lugar que vai abrir, então ele vai, domínio de linguagem, ele vai clicar num desses 6 quadrinhos, de proficiência 0 até proficiência 6. Então é 0, 40, 80, 120, 160, 200, em todos eles. Então você tem que disputar 5 notas 200. Escrever bem, dá primeiro para te dar 200. Não precisa ser muito bem, saber todo, mas escrever bem, compreender o tema e o texto ser dissertativo e argumentativo, ter uma tese, selecionar bem os seus argumentos, as coisas que você traz, construir a redação de forma evolutiva, de forma que cada parágrafo só tem um argumento e um argumento leve a outro, e uma intervenção que seja ética e que seja viável. Então, você disputa 5 nota 200, não uma 1000. E agora, sim, até para a gente alertar agora nesse finalzinho de programa, como que se tem que estudar para um Enem? Um aluno, a pessoa que quer prestar, como que tem que ser a rotina de estudo, né? A melhor forma de estudar para o Enem depois nós vamos falar de estudar para tudo. Estudar para o Enem, você começa fazendo as provas anteriores. Eu costumo aconselhar as pessoas a pegar 3, 4, 5 provas anteriores, faço tudo, recorto todas essas questões e separo. Se eu não sei as competências é mais difícil, mas eu sei o que vai ser geometria, o que vai ser revolução industrial, separo em bloquinhos ali o que eu peguei. Então, aqueles assuntos que você está acertando mais que 80%, não adianta, o aluno tem tendência a estudar o que sabe de mais ou o que sabe de menos, são as piores coisas. O que eu estou acertando 80%, cada hora estudada vai me trazer menos retorno. O que eu estou acertando 20%, eu preciso de alguma base. Então eu começo estudando aqueles conteúdos que tem muito, aparece no Enem, mas que eu estou acertando perto de 40%, 50%, 60%, porque eu tenho uma base e dá para eu melhorar. Eu estudo esses conteúdos primeiro. E os mais fáceis geram uma melhor nota. Você não pode errar primeiro o que é fácil, se você já sabe o que é fácil, você não pode errar o que é médio, e vai te dar a maior nota. É como se a primeira questão acertada te desse quase 200 pontos e a última te desse só 10 pontos se você acertasse todas elas. E a gente tem que ter na cabeça que para criar um hábito em qualquer coisa, você demora cerca de 20 dias. O hábito de estudar, o hábito de ir na academia, qualquer hábito é um pouco menos ou um pouco mais de 20 dias. Então, quem não tem o costume, o bom é estudar 8 horas por dia. O que eu falo de estudo é o solitário, é você com você. Grupo de estudo só ajuda uma pessoa, aquela que está ensinando todas as outras. Os outros saem prejudicados. Você precisa começar com uma hora por dia não é estudar. Você tem como 1, 2, 3, 4 horas colocar na sua rotina, você começa a aumentar isso aos poucos. A partir do 20º dia de estudar em seguida, aquilo vai virar um hábito. Então, os primeiros 20 dias praticamente é para criar o hábito e vai ficar mais fácil aprender, vai te dar prazer. Mas, por exemplo, vem um final de semana prolongado, você perde 5 dias para de estudar. Você não perdeu 5 dias, você perdeu 25. Porque você vai gastar mais 20 dias para criar o hábito. Chegou férias no meio do ano, 15 dias de férias. Parei 15 dias, então eu não perdi 15, perdi 35 dias. E as formas de estudar, que a ciência diz, as que dão maior retorno, é a interrogação elaborativa do conteúdo, a autoexplicação, a intercalação de conteúdo, vários conteúdos você estuda no dia, de altíssima o teste prático, fazer exercícios
E também uma distribuição, se você precisa aprender uma coisa durante um ano, eu tenho que retomar esse assunto de mês em mês. Tá certo, então. Matheus, agradeço a sua participação aqui no Vanguarda Comunidade. Fica o convite para outros programas. Obrigado, Camila. Muito obrigada. Prazer viu? enorme estar aqui na Vanguarda e um beijo para todos vocês de casa. Tá certo. Para vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.